Hoje, no canal Agrovivendo, vamos acompanhar um assunto que é de suma importância para o pecuarista, seja ele produtor de gado de leite ou corte. A importância do uso correto da genética para o gado. Por isso, trouxemos o Dr. Rodrigo Alonso, médico veterinário e estudioso geneticista, que após 7 gerações de cruzamento genético, conseguiu criar um novo tipo de Nelore. Um Nelore que mais parece sair das histórias de quadrinho, dada a sua musculosidade. E o objetivo disso? Melhorar o aproveitamento de carcaças do gado e deixar mais dinheiro no bolso do pecuarista. Venha conosco conhecer mais a fundo sobre esse tipo de assunto e tire suas conclusões. Com vocês, o Nelore 1000. Olá, amigos! Começamos mais um Agrovivendo e hoje, conforme prometido, o assunto é muito importante. Hoje nós estamos aqui com um amigo, com um colega, com um parceiro de muitos anos que vem revolucionando a pecuária. Dr. Rodrigo Alonso, meu parceiro, colega veterinário, uma satisfação. Obrigado pela presteza de nos atender. Leandro, eu que agradeço pelo convite, né? E queria já parabenizar pela iniciativa do Agrovivendo, né? Eu penso que a gente que é do agro, que vive do agro, só a gente conhece, né, a labuta que é do dia a dia. Verdade. E a gente sabe que hoje em dia a gente ouve muita besteira, né, sobre o agronegócio. Então essa iniciativa ela é importantíssima, não só para quem já é do agro, mas para quem ainda não é. Né, poder ter um pouquinho mais de contato com o nosso dia a dia, com as pesquisas, com as tecnologias que têm sido desenvolvidas e entender que, na verdade, o agro não é o vilão dessa história, pelo contrário, né? Exatamente. Mas antes de falar do seu projeto, eu queria que você contasse para a turma de casa, para o colega agropecuarista como nós, quem é o Dr. Rodrigo? Meu nome é Rodrigo Alonso, eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Estadual Paulista, lá de Araçatuba. Entrei na faculdade em 99, formei em 2003, completando aí 22 anos de formado. E uma coisa, Leandro, é que desde o início da faculdade eu consegui decidir muito cedo que eu queria mexer com pesquisa. E lá na Unesp a gente tinha essa facilidade, era uma faculdade pequena e que fazia muito pesquisa. Perfeito. Então, assim, a minha primeira pesquisa, Leandrão, eu nunca esqueço, o título dela foi Vascularização Arterial do Esôfago do Peru. Poxa, bem específico. Passei 2 anos da minha vida no departamento de anatomia, dissecando artéria e veia de peru, para no final ter um trabalho descritivo, falando sobre isso, né? E levei esse trabalho para um congresso de iniciação científica da Unesp na época, né? Bacana. E aí uma doutora da USP, a Angélica Miglino, ela foi avaliar meu trabalho, ela perguntou: Rodrigo, você trabalha com o Dr. Wilson, um grande amigo meu, para que serve o seu trabalho? Cri, cri. Cri, Meu cri. Deus. E aí, cara, foi ótimo, porque eu falei, gente, eu não vou passar minha vida trabalhando em alguma coisa que não tem uma aplicação prática. Voltando desse congresso, eu tinha um outro professor de bioquímica que trabalhava com biologia molecular. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer PCR no Brasil, né? O nome dele é Fernando Garcia, que foi um grande incentivador de toda a minha carreira, né? E eu passei a trabalhar, então, desde a graduação, nessa área de biologia molecular, testes de DNA. Entrei para a área de reprodução animal. Perfeito. Né? Durante a graduação, Leandro, eu desenvolvi uma tecnologia de micromanipulação embrionária para sexagem de embrião por teste de DNA. Que legal. Então, lembrando que naquela época, né, o Brasil estava começando com a produção in vitro de embrião. Perfeito. E ainda não existia sêmen sexado. Então, num lote lá de 100 embriões, a gente não sabia quem era macho e quem era fêmea. Transferiu 100,
Só depois de 60 dias de gestação, por ultrassonografia, que era possível identificar o sexo. Perfeito. E com essa tecnologia, a gente conseguia identificar o sexo antes da transferência do embrião. Em 2004, eu fundei minha primeira empresa, que foi a Transfix, uma empresa focada, né, nessa área de sexagem de embrião. E passei a fazer parte da SBTE, que é a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, né? Mas depois da graduação, Leandro, né, eu trabalhei durante 4 anos nesse mercado de sexagem de embrião, até que saiu o semi-sexado. Entendi. Ou seja, então já é uma coisa que eu aprendi na vida, que a única certeza que a gente tem, Leandro, é que amanhã vai ser tudo diferente. Exatamente. E se a gente não estiver pronto para mudança, a gente pena, a gente sofre demais. É verdade. O que aconteceu? Eu peguei esses 4 anos de trabalho a campo e retornei para a universidade. Voltei para a Unesp de Araçatuba e fiz o mestrado com os dados de micromanipulação embrionária e sexagem de embrião. Perfeito. Durante esses 2 anos de mestrado, eu trabalhei no Laboratório de Biologia Molecular, e o Fernando Garcia, naquela época, ele estava na FAO, trabalhando na ONU na Áustria. Ok. E apareceu uma grande empresa, uma multinacional, a Merial, hoje é MSD, lançando, Leandro, o primeiro painel de seleção assistida por marcadores moleculares no Brasil. Que bacana. Ou seja, a gente ainda estava patinando nessa área, né, de correlação de características genéticas com características de interesse zootécnico, e aparece uma multinacional com um painel que a partir de agora eu consigo, através de uma amostra daquele animal, que pode ser uma amostra de pelo, de sangue, extraio o DNA e faço um teste, eu consigo predizer o potencial genético daquele animal. Bacana, foi o começo de tudo. O começo de tudo, né? E aí, esse negócio começou a crescer rápido, né? A gente começou a operar, a fazer essa operação dentro da universidade, e logo apareceu a oportunidade de fundar a Deoxy. A Deoxy foi a primeira empresa de genômica do Brasil, que foi fundada por mim, pela Francine Campanhari, uma outra colega, e o professor Fernando Garcia da Unesp. E a gente passou a atuar nessa área de seleção genômica, né? Trouxemos equipamento dos Estados Unidos, começamos a desenvolver toda essa tecnologia. Essa empresa ela foi fundada em 2008 e ela foi vendida em 2016 para a Neogen, que é líder mundial nessa área. Essa é bem conhecida, não precisa falar nada. E por que eu contei tudo isso, né? Já com a Deoxy montada, eu fiz o meu doutorado. E o doutorado foi feito pelo Departamento de Reprodução Animal da USP, e o objetivo do meu doutorado foi não apenas avaliar um animal já nascido, né, através de uma amostra biológica daquele animal, mas agora avaliar o potencial genético do embrião. Então eu pego um embrião que nem foi transferido ainda, faço aquela mesma biópsiazinha, amplifico o DNA, faço a genotipagem, e eu tenho agora o embrião genotipado. Te falando o caminho que vai, tudo que ele pode expressar geneticamente, para quem está em casa entender. Exatamente. É mais ou menos assim, no embrião você sabe, o filho vai ser bonito, não vai ser inteligente. É isso aí. É por aí, né, para a turma que está em casa acompanhando. Então, Leandro, assim, ó, na verdade, o Nelorimil, né, que hoje é o que eu faço, ele é resultado de todo esse background que eu vim desenvolvendo ao longo da minha vida acadêmica desde a graduação. Perfeito. E como é que isso começou, né? O Nelorimil, na verdade, eu sempre faço questão de falar que a ideia do Nelorimil ela não foi minha. A ideia do Nelorimil foi de um geneticista da área humana, o Dr. Amilcar Tanuri, da UFRJ, que é um especialista em virologia, né? E ele chegou até mim justamente por causa da micromanipulação embrionária. Porque no desenvolvimento do Nelorimil, uma das etapas do processo era a gente fazer a biópsia do embrião para saber se aquele embrião tinha ou não tinha a variante do gene da miostatina. Entendi. E eu confesso, Leandro, que quando ele falou comigo a primeira vez, um carioca me ligando, eu falei, esse cara é maluco. Pegadinha. Que é isso? Que eu vou entrar num projeto que vai demorar 30 anos para eu chegar a algum resultado? Mas tem uma outra coisa que eu aprendi, Leandro, é o seguinte, o melhor dia da nossa vida para ter plantado uma árvore foi 20 anos atrás. É verdade. Se tivesse feito isso, hoje teria uma árvore grandona, dando sombra, dando fruto. Tava todo mundo bem. Quem não plantou a árvore há 20 anos atrás, o segundo melhor dia é hoje. Nós começamos com esse projeto do Nelorimil com interesse muito mais científico do que comercial. Perfeito. Né? Então, assim, para o pessoal que está assistindo, qual que é a grande diferença do Nelorimil em relação ao Nelore padrão?
é um gene chamado miostatina. Perfeito. Por isso que eu dei o nome de Nelore Mil. O mil vem de miostatina, que é o gene que controla o crescimento muscular dos bovinos. Só que essa variante genética, até então, ela só era encontrada em raças taurinas. Belgian Blue, Piemontês, Charolais, Limousin. A gente sabe, né, Leandro, que essas raças taurinas, elas não se adaptam ao sistema de produção. Sistema rústico, calor, carrapato. Eu brinco, Leandro, que o Brasil tem dois grandes motivos para ser essa potência na produção de carne. Um chama braquiária e o outro chama Nelore. É verdade. Né? Então a gente sabe que a base do nosso rebanho de corte é zebuína e 80% é Nelore. Então a gente sabia desse gene, do potencial desse gene de influenciar na musculosidade, na produção de carne, no ganho de peso. Só que eu sabia que isso, se não fosse no Nelore, não ia para frente. Então a grande ideia do Dr. Amilcar lá atrás foi: vamos fazer a introgressão dessa variante no Nelore e ver o que acontece. E convenhamos que não é uma ideia revolucionária. Na verdade, fazer isso, ou ter a ideia de fazer isso, acho que até muita gente já teve. Qual é a dificuldade? É a execução desse negócio. Exatamente. E aí foi onde por isso que eu consegui, porque no Nelore Mil nós usamos micromanipulação de embrião, genotipagem de embrião, ou seja, tudo que eu tinha desenvolvido antes me permitiu chegar até aqui hoje com o Nelore Mil. Em 2004 foi quando nós fizemos os primeiros acasalamentos, sêmen de touro Belgian Blue com vaca Nelore. Nasceu a primeira geração meio sangue, tatu com cobra, sem nenhum padrão racial, mas que tinha o gene. Esperei essas fêmeas crescer, entrar a idade reprodutiva, para produzir de novo a segunda geração usando touros Nelore. Nasceu 3/4. Tatu com cobra ainda. Dos 3/4, né, nós voltamos o touro Nelore para produzir os 7/8. Importante ressaltar que nesse acasalamento, só metade da progênie que herdava o gene. A outra metade não. Então era fundamental fazer um teste de DNA para você saber quem herdou o gene, para continuar a próxima geração só com os animais que tinham a variante genética. Porque senão encerrou, não vai levar o gene. Senão bagunça tudo. Ou seja, sem a genômica, você não consegue ter o controle da linhagem. Perfeito. Na quarta geração, produzimos 15, 16 avos. Mas cada geração dessa, no mínimo 3 anos. Ou seja, foram 15 anos de trabalho dentro de casa. E hoje como é que tá? Entendi o caminho, você vai fazendo cada geração, chegou no 15, 16, hoje o Nelore Mil, qual a base dele? Hoje, Leandro, nós estamos na 7ª geração. Então hoje a gente tem base, né, para poder falar que um touro Nelore Mil hoje, ele é acima de 99,9% Nelore, e o 0,1 que ele carrega do Belgian Blue é o gene da miostatina. Então hoje nós temos animais que são totalmente adaptados ao nosso sistema de produção, que tem todas as características positivas da raça Nelore: rusticidade, fertilidade, facilidade de parto, habilidade materna, com um diferencial. Esse genezinho da miostatina que vai gerar uma maior musculatura. Então, a princípio, Leandro, o que esse gene faz? Põe mais músculo no gado. Mas é só isso, Leandro? É lógico que não. Na verdade, hoje eu resumo, né, as principais vantagens do Nelore Mil em 5 dedos, né? Musculatura, que é o que o gene vai fazer. Agora a gente sabe, Leandro, que o animal mais musculoso, ele também tem maior eficiência alimentar, que ele converter aquilo que ele come em ganho de peso, em ganho de carcaça. Ele tem melhor ganho de peso em todas as fases do ciclo, na cria, na recria, na engorda. Lá no abate, ele tem um maior rendimento de carcaça, que é uma característica que tem um impacto econômico gigantesco e pouca gente fala. E lá no fim da linha, um maior rendimento de desossa. Nós fizemos um trabalho junto com a UFG e com a UFMS, mostrando que o Nelore Mil deu um incremento de 3 pontos percentuais em rendimento de desossa. Só isso dentro de uma planta frigorífica, Leandro, equivale a aproximadamente R$500 a mais de lucro líquido por boi abatido. Meu Deus do céu. Isso para uma pecuária é além do que você já tem. Exatamente. Porque não estamos tirando de ninguém, não. Não estamos tirando de ninguém. O que você faz, tá ok, você já tem esse resultado. Mas nós estamos te entregando a mais.
Exatamente. Outro ponto fundamental, que também era uma dúvida nossa, a gente sabe que o animal que é mais musculoso, ele tem mais dificuldade em depositar gordura. Então, musculatura é inversamente proporcional à gordura. Perfeito. E a gente sabe hoje que nas raças que tem a dupla musculatura, onde o gene é fixado em homozigose, apesar de eu ter um rendimento de carcaça, um rendimento de desossa absurdo, eu não ponho acabamento nesse gado. Perfeito. E a gente também sabe que no sistema nacional, né, no Brasil, de carcaça, a gente precisa ter pelo menos 3 milímetros de gordura para proteger aquela carcaça do resfriamento. Da queima do frio. Exatamente. Então essa era uma outra dúvida, né? Será que esse animal vai ser tão ruim assim em acabamento de carcaça? Quando eu fiz a primeira ultrassonografia de carcaça das fêmeas heterozigotas 7/8, eu comecei a perder o medo. Porque eu vi que naquelas fêmeas heterozigotas, além da área de olho de lombo, que era 40% maior do que o Nelore padrão, eu tinha gordura suficiente para continuar tendo essa proteção da carcaça. E aí, Leandro, pensa comigo, se eu já tinha esses dois grandes problemas, nascimento e acabamento, toda vez que eu ia usar um touro Nelore padrão para poder avançar na linhagem, o que eu fazia? Eu ia no sumário de avaliação genética e é óbvio que eu escolhia touros Nelore com DEP negativa para peso ao nascimento e touros extremados para acabamento. Ou seja, ao longo desses anos, a gente veio corrigindo os possíveis problemas. Ah, então tá aí o segredo. Eu já ia te perguntar, Rodrigo, mas peraí, apesar do Nelore 1000 ser um boi bombadão, que puxa o tataravô lá, que é o Belgian Blue, que é o boi mais famoso em termos de musculatura do mundo, uma das raças mais famosas, tem um negócio diferente, porque você tem o corpo longilíneo que vem da base Nelore, que é a maior porção. Mas, além disso, ainda teve o cuidado no meio do caminho de usar uma base Nelore para diminuir o peso ao nascer, ou seja, para facilidade de parto. Isso, quem está nos assistindo, que usa o Nelore tradicional, é aquele que é recomendado para usar em novilhas, em primíparas, para que não tenha problema do parto. E trouxe para o Nelore 1000 essa característica. Exatamente. Então, ou seja, você sanou todo o problema. Apesar de mais de 20 anos de trabalho, o Nelore 1000 ainda é uma novidade. Certo. E tem muita gente que ainda tem medo dos nascimentos dos bezerros, né? Então hoje, Leandro, eu tenho 2 touros, por exemplo, na nossa bateria, que é o Colossus da 1000 e o Bolota da 1000, que tem peso médio ao nascimento de 32 quilos. Se você usar qualquer touro Nelore PO, padrão, sem o gene 1000, que seja um touro positivo para peso a desmama, vai nascer com mais do que 32 quilos. Conforme prometido, tem muito assunto. Fique por aí. Ó, não deixa de inscrever, faça parte da comunidade Agrovivendo, compartilhe sempre que possível. O Agrovivendo é meu, seu, é nosso. Agora, o assunto tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas ó, acho que chegou a hora. Estamos num ambiente propício. Que tal? Vamos para mais uma receita de culinária do agro?
Acabamos a primeira parte, limpamos uma peça de fraldinha, tá aqui muito bem limpa, rebatemos a gordura, que vai ficar um assunto para um outro momento, nós vamos aproveitar isso, aqui nada vai ser desperdiçado. Coisas do agro. Coisa importante é que você trabalhe sempre com carnes inspecionadas para ter mais segurança para sua família. Aqui, por exemplo, é uma carne que é do Serviço de Inspeção Federal, mas pode ser inspeção federal, municipal ou estadual. O importante é que tenha um médico veterinário analisando para não levar doença para sua família. Passado aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar primeiro, vamos usar 3 formas para empanar essa receita. Vamos colocar uma medida bem generosa aqui de farinha de trigo, isso facilita muito a vida de quem está fazendo. Primeiro nós vamos passar na farinha de trigo. Depois nós vamos preparar outra que nós vamos passar no ovo, para aí sim chegar no bife à milanesa, né? E aí, por último, nós vamos usar uma farinha que hoje já tem nos melhores supermercados, já tem, que é a farinha panko. Ela é uma farinha extremamente sequinha que dá um acabamento e uma crocância muito suave na peça. Colocamos as 3, espalhamos bem. E aí agora é só passar, pode pôr a mão na massa. Ó, passou na farinha de trigo. É uma receita que passa por vários ingredientes, mas ela é muito simples de fazer. Pode fazer em casa, pode fazer coisa em um jeito diferente, né? Que garanto que vai agradar os convidados, o pessoal que estiver aí. Passou aqui, veio para o ovo já devidamente batido, também de granjas inspecionadas, é importante falar nisso, para ter segurança alimentar sempre na sua casa, na sua família. Então vamos passar, ser bem generoso no ovo, que isso é que vai segurar o empanado do final, aqui com a farinha panko. Então, ficou bem molhadinho, passa no panko. Vem para o panko, deixa dar uma descansadinha, joga um pouco por cima, passa novamente do outro lado. Pode colocar com a mão, ser bem generoso, não preocupa com a coisa não. A forma ajuda para fazer menos lambança na sua casa ou na sua fazenda. Empanou, agora é só ir para a brasa. E aí, ó, só felicidade, tá vendo? Ó. Bom, agora cortado, agora tem que provar, né? Mas primeiro eu vou chamar a turma que trabalha nos bastidores, que são pessoas muito importantes. Roberto, vem cá. Ó, quer experimentar o crack, Roberto? Tá ali salivando, água na boca, experimenta. Agora, Joãozinho, nosso cinegrafista master aqui. Que delícia, menino. Olha só que maravilha. Pronto, só fazer em casa e comer. O projeto Nelore Mil, por tudo que eu já te conheço por esses anos, ele trabalha diferente, né? Não é só entregar uma genética e falar: toma, meu filho, pega seu pacote de sêmen, pega seu embrião, vai ser feliz. Ele é um projeto de acompanhamento contínuo do parceiro, né? Tanto é que você não chama de cliente, você chama de parceiro. Parceiro multiplicador. Leandro, eu confesso para você que assim, a minha paixão, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu só tenho uma motivação em levar o Nelore Mil para uma nova fazenda.
E tecnicamente eu tenho que ter um objetivo muito claro, que tem que ser fazer o meu parceiro ganhar mais dinheiro do que ele ganhava antes. Perfeito. Senão não tem sentido nenhum. Agora, para que ele consiga enxergar essa diferença na fazenda, ele tem que ter gestão. É o básico, medir. Matrizes têm que ser identificadas, bezerros têm que ser identificados, para que quando ele chegar na desmama, ele consiga falar, pera aí, o Nelore 1000 deu 237 quilos de média, o Nelore padrão deu 228. Ou o inverso, o Nelore padrão deu 240 e o 1000 deu 220. E aí toma uma Não decisão importa. pautada em números. Agora, se ele não tiver o controle, se ele não tiver a gestão do plantel, ele não enxerga a diferença. Perfeito. Né? E essa é uma grande dificuldade que a gente ainda tem, que é de conseguir fazer com que o parceiro tenha esses dados para que a gente possa acompanhar o desempenho do Nelore 1000 nas fazendas. Entendi. E até por essa dificuldade que a gente acabou tendo que se aproximar de centros de pesquisa, como é o caso da UFG e do CPEX, onde lá a gente consegue ter controle de tudo que acontece. Mas o meu grande desafio para todo parceiro multiplicador é faça a coisa bem feita, para que a gente possa chegar a resultados, né? E hoje, Leandro, as fazendas que fazem isso, o feedback é muito positivo. Perfeito. Então aqui eu tenho certeza que muitos dos nossos parceiros multiplicadores estão nos ouvindo aqui, e a nossa taxa de recompra é altíssima. Porque a partir do momento que a pessoa faz bem feito, mede o resultado, avalia a taxa de concepção, avalia nascimento de bezerro, avalia peso na desmama, a gente hoje comumente coloca aí de 15 a 20 quilos a mais na desmama quando eu tô comparando com um touro extremamente bem avaliado para peso de desmama. Perfeito. Porque quando a gente entra numa fazenda que ainda não insemina, que só usa boi de boiada, e que tem um resultado inferior, Não, aí a diferença ela é estratosférica. Exatamente, é muito maior, né? Com relação à recria, né? No trabalho que a gente fez junto com a UFG, o Nelore 1000 teve um ganho de 185 gramas a mais por dia em relação ao Nelore padrão durante a recria. Que nada aí, numa recria de 10, 12 meses, estamos falando de uma arroba e meia a 2 arrobas a mais em ganho de peso na recria. Quando esse animal chega no confinamento, Leandro, ele acaba tendo um desempenho superior também em ganho de peso. Chega no abate, ele dá mais rendimento de carcaça. Chega na desossa, ele dá mais rendimento de desossa. Então, a hora que eu pego, né, a influência desse genezinho, miostatina, que é uma deleçãozinha de 11 pares de bases, tá? Perfeito. O efeito que ela tem dentro da cadeia da produção de carne é gigantesco. Entendi. Né? E hoje, graças a Deus, nós temos mais de 500 fazendas no Brasil usando a nossa genética, em 24 estados do país, que eu me lembro de cabeça, Leandrão, só ainda não tem Nelore 1000 no Amazonas, muito por questão de logística de envio de sêmen, no Amapá e em Roraima. O resto, eu acho que todos os estados do Brasil já tem pelo menos uma ou duas fazendas usando a nossa genética. Mas a pergunta da turma que não quer calar, como é que faz para ter acesso a esses mais de 20 anos de trabalho, de luta, para chegar com essa pérola da pecuária, que é o Nelore 1000? Você falou uma coisa importante, né? Que assim, muitas vezes o pecuarista que está lá na realidade dele, ele fala, mas isso não é para mim. Na verdade, hoje, a genética, de forma geral, é muito democrática. Porque, não só com o Nelore 1000, mas a partir do momento, né, que o criador investe num touro melhorador, né, um touro que passou por uma avaliação genética, um touro que tem informações genéticas, ele está levando para a fazenda dele um pacote tecnológico. Então ele não desenvolveu isso, mas ele vai ter acesso a isso através do material genético desses animais. Perfeito. O Nelore 1000 não é diferente. Então hoje uma fazenda que ainda não tem capacidade de implementar IATF, né, por questão de mão de obra, de manejo, o que quer que seja, a gente tem touros Nelore 1000 disponíveis para monta natural. Okay. Né, e que é uma coisa que a gente também já há muitos anos tem trabalhado, a fertilidade desses touros, a capacidade de monta é exatamente igual a de um touro Nelore padrão. Perfeito. Então tourinhos é uma forma. Eu sou da área de biotecnologia da reprodução, mexo com isso há mais de 20 anos, né? Eu tenho até uma live que eu falo que fazenda de cria que ainda não faz IATF está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar. Então eu sou tecnicamente, né, muito adepto à inseminação artificial, perfeito, porque eu sei de todas as vantagens que ela vai trazer para a fazenda de cria. E hoje é o melhor custo-benefício, né?
hoje, usando o sêmen dos touros Nelore 1000 para inseminar as matrizes do parceiro, você consegue ter essa genética nascendo em 1 ano na sua fazenda. Perfeito. Então, segunda forma. Isso aí. E eu tenho hoje muito bem definido, né, 2 categorias de parceiros multiplicadores. Eu tenho a fazenda, Leandro, de corte, a fazenda onde o objetivo é produção de carne, ter matrizes a campo, e nessa fazenda o nosso objetivo é manter o gene sempre em heterozigosidade. Perfeito. Eu não quero produzir animais homozigotos nessa fazenda. E como é que eu faço isso? É muito simples. A partir do momento que eu tenho as fêmeas Nelore 1000 entrando no plantel, eu vou usar um touro Nelore padrão para acasalar essas fêmeas 1000. Perfeito. Então hoje o raciocínio é muito simples. Matriz que não é 1000, insemino com 1000. Matriz que é 1000, insemino com padrão. Perfeito. É simples assim, para eu poder manter o gene em heterozigosidade. Só que eu tenho também os núcleos multiplicadores da genética. Aí nós estamos falando de fazer transferência de embrião. Perfeito. Por quê? Porque eu vou pegar o que eu tenho de melhor de doadoras produzindo nesses últimos 20 anos, vou fazer os acasalamentos direcionados, evitando consanguinidade, acasalamentos direcionados com nossos melhores touros, para eu poder usar as matrizes do parceiro como receptora de embrião. Perfeito. Mas aí, Leandrão, não é para qualquer fazenda. Porque aí nós já estamos falando de problema. É outro jogo. É outro jogo. Aí essa fazenda vai ter que trabalhar com indução de parto, vai ter que ter assistência nos nascimentos, vai ter que cuidar de bezerro no nascimento. Então a transferência de embrião Nelore 1000, a fazenda tem que estar num nível de tecnificação diferenciado para que a gente consiga ter bons resultados. Mas existe a possibilidade do campo de Hoje negócio. é basicamente touro, sêmen ou embrião, e eu confesso que para vender embrião eu sou chato. Para fazer dar certo. Exato, É só pra não fazer adianta dar certo. nada eu vender um pacote de embrião para uma fazenda que ainda não está pronta para isso. Perfeito. A pessoa vai se frustrar, eu vou me frustrar, no final é rasgar dinheiro, né? Perfeito. E como eu disse, meu objetivo tem que ser sempre fazer meu parceiro ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Ó, o assunto tá muito bom, mas eu quero ir a fundo nesse assunto. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos sair daqui? Vamos a fundo? Eu quero saber da área de pesquisa, eu quero ver esses animais no campo, eu quero ir em fazenda de parceiro. Vamos mostrar pra turma? Vamos lá. Onde o Nelore 1000 tá? São 20 anos de trabalho, né, Leandro? Se não tivesse coisa para mostrar, Então, nós beleza. temos muita coisa para mostrar. Ó, pessoal de casa, fica aí que tá só começando o programa e tá recheado de informação. É muita possibilidade de aumentar o ganho. Quer aumentar seu ganho com a pecuária de corte? Vem com a gente. A gente vai fazer um breve intervalo e rapidinho a gente volta para mostrar todo esse mundo do Nelore 1000. Produtor rural, você ainda anota os seus gastos usando papel e caneta? E quando perde o caderno, como é que fica? Sem contar aqueles que nem anotam, né? Vem comigo que esse é o Momento Tech do programa Agrovivendo. A gente sabe que a vida no campo é muita correria e você não tem tempo para anotar em caderno e nem paciência para ficar mexendo em planilha difícil. E o pior de tudo é que no final você não consegue ter clareza nem do quanto que você gastou no mês passado. É por isso que no Momento Tech de hoje eu vou te mostrar uma solução dentro do WhatsApp onde você anota todos os seus gastos e receitas, usando somente um celular. Basta você mandar uma mensagem de texto ou um áudio falando de um gasto que você teve com o trator, do adubo que você precisou comprar ou uma compra que você teve que fazer na fazenda e tudo fica salvo automaticamente. E o melhor é que no final do mês você recebe um relatório organizado. Quanto entrou, quanto saiu, aonde o seu dinheiro foi gasto. Tudo isso de forma simples e acessível apenas dentro do WhatsApp. Para começar a organizar a sua vida de forma mais inteligente hoje, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Para você que está pensando em construir, a São Galvão tem mais de 13 anos de experiência no mercado. A gente constrói desde residências unifamiliares, Minha Casa Minha Vida, até galpões como este. Se você quer construir na cidade ou então na sua fazenda, na sua chácara, aqui o fundo a gente tem
um galpão comercial que a gente foi contratado para construir para o cliente gerar uma renda passiva. A gente participa desde o processo de planejamento da obra, estimativa de custo, projeto estrutural, arquitetura, hidráulico, elétrico. Você traz a ideia para a gente coloca isso dentro das normas, a gente coloca isso de uma maneira que vai trazer conforto para sua família, que vai ser de uma forma econômica, dentro daquele orçamento que você tem. A gente vai elaborar seu projeto de arquitetura, seu projeto estrutural. Com esses projetos a gente vai conseguir montar uma planilha de custos para você, você não vai ter surpresas durante a obra, a gente vai conseguir passar essa estimativa real da sua obra com um cronograma. Vamos executar a obra com a qualidade e excelência que prezamos na São Galvão Engenharia. A gente vai tirar a sua obra do papel e entregar a chave na sua mão para você usufruir do seu bem. Amamos esta terra, mas para crescer, modernizar, parece que falamos uma língua que a cidade não entende. O agronegócio brasileiro não para. É um setor que movimenta bilhões, investe em tecnologia e alimenta o mundo. Mas quem realmente ouve o produtor? Ah, se eu tivesse algum banco que me ajudasse. Chegamos aqui agora no CEPEX, onde tudo acontece da pesquisa da UFG, parceira do Dr. Rodrigo da Nelore Mil. Dr. Rodrigo, e aí, o que é que nós vamos ver aqui? Muito obrigado por estar nos recebendo aqui. O Centro de Pesquisa em Pecuária Extensiva da UFG hoje é um grande parceiro do Nelore Mil, né? Há mais de 5 anos, é onde a gente conduz o Centro de Performance Nelore Mil. Fica o nosso agradecimento aqui ao professor Vitor, que coordena tudo isso, né, professor? Sejam bem-vindos, né? As portas Professor, estão sempre abertas obrigado. aí. E você sabe que hoje eu tô feliz pra caramba. Eu já te contei em off, eu tô voltando pra casa, né? É isso aí. Tem muita coisa pra mostrar pra turma, né? Muita coisa pra mostrar pra turma, muita história pra você me contar também da fazenda. Tem Então, algumas coisas que eu não ótimo. conheço. Nossa, eu tô ansioso. Mas enfim, vamos lá e tentar mostrar um pouco do trabalho que a gente tá fazendo aqui pra tentar trazer um desenvolvimento aí pra pecuária de corte. Então, turma, bora, ó. Que tem muito trabalho. Continuando com o Dr. Rodrigo, mas no órgão validador de toda a genética do Nelore Mil para falar. Agora está pronto para ir para a casa do produtor, não é isso, Rodrigo? É isso aí, Leandro. Foram praticamente 15 anos de pesquisa, né, desenvolvendo essa linhagem, mas agora a gente precisava validar tudo isso a campo, né? Então a gente precisava avaliar desempenho, avaliar os abates, e para fazer isso de forma científica, com dados confiáveis, né? Nada melhor do que a gente fazer isso em parceria com uma universidade. E foi quando a gente acabou se aproximando da UFG, através do professor Vitor Rezende, da professora Adriana Santana, e viemos, né, para o CEPEX em 2021, e permanecemos até hoje, né, tocando os experimentos do Nelore Mil aqui em parceria com o CEPEX. Bom, que bacana. Agora vamos conhecer o lado da pesquisa, que é o Dr. Vitor Rezende. Dr. Vitor, obrigado por receber a gente no CEPEX. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, da ligação com o Nelore Mil e o que é o CEPEX. Ô Leandro, o CEPEX ele começou o Centro de Pesquisa e Pecuária Extensiva da UFG, ele começou em 2017. A gente teve um projeto, um recurso público aprovado aqui, que deu início, onde a gente montou esse modo experimental onde a gente está. Então a gente tem, né, de 2017 para cá, 8 anos de trabalho sendo conduzido aqui, né, entre diversos trabalhos. E em 2021 começou essa história com as avaliações do Nelore Mil. Né, mas contando um pouco do que é o centro de pesquisa, é uma pecuária extensiva, não é uma pecuária extensiva. Então assim, a ideia aqui é a gente entender qual potencial a gente tem de intensificar a produção no pasto. A gente pega
95% da produção brasileira de carne ela acontece no pasto. Professor, eu achei um assunto muito interessante, então, para quem está em casa. Na verdade, pelo que o senhor está me explicando, isso aqui é aplicável em quase que 100% das propriedades do Brasil. É uma tecnologia que é produzir com o que você já tem em casa, só que fazendo direito. Vamos falar de onde ela é aplicável. Beleza. Né? Quantos por cento das fazendas trabalham com braquiária brisanta? Quantos por cento das fazendas trabalham com Nelore? Quantos por cento das fazendas trabalham com pastejo contínuo? Né? Então a ideia das nossas pesquisas aqui é a gente trabalhar braquiária brisanta, Nelore e a gente trabalhar pastejo contínuo. É a realidade da grande maioria dos produtores, só que obviamente a gente vai buscar o que a gente pode ter de ferramenta para intensificar essa produção no pasto. Então a gente vai manejar bem uma braquiária, a gente vai buscar uma genética mais adequada dentro do Nelore, a gente vai suplementar esses animais, então entra, né, os diversos trabalhos que antes da gente conduzir trabalhos com genética, a gente já vinha também conduzindo outros trabalhos com avaliação de estratégias nutricionais e trazer, né, o produtor para dentro da universidade, o produtor para dentro de uma área em que a gente consegue trabalhar essas informações, mas dentro da realidade do produtor, né? Muita gente me questiona, Vitor, você está trabalhando na intensificação da pecuária, por que você não trabalha com uma forrageira mais produtiva? Porque eu trabalharia para um percentual muito pequeno da produção. Você quer pegar um pool maior de produtores, a maior parcela da pecuária nacional. Eu acho que a gente precisa, dentro da universidade, trabalhar com o desenvolvimento do topo da cadeia, mas a gente também precisa trabalhar informações que são aplicáveis à maior parte do produtor hoje. Então, pego as pesquisas que a gente desenvolve aqui, eu tenho um volume grande de produtores que encontram o que é a realidade. Esse pasto não é a realidade do meu pasto hoje, eu não reservo um pasto para ser utilizado no período seco, mas eu estou reservando a mesma forrageira, trabalhando com o mesmo tipo de animal que você trabalha, é só uma questão de planejamento. Então a gente precisa planejar a oferta de pasto para ser utilizada no período seco. Né? É difícil ver nas águas um pasto desse aqui, em algumas propriedades. A gente está no auge do período seco, ou no final do período seco já, vamos dizer assim, e eu tenho uma forragem que obviamente ela não tem o mesmo valor nutricional que tem num pasto de águas, mas contanto que você tenha a estratégia adequada do ponto de vista de ciclo produtivo da planta, né, eu tenho uma conservação muito grande de folhas aqui relativamente verdes. Né? Obviamente a gente está entrando no período seco, essa folha ela vai perdendo vigor, mas ela vai conservando muito do seu valor nutricional. Por quê? Porque a planta não mobilizou esses nutrientes da folha ainda para colocar semente. Isso é estratégia de manejo de pasto, é reservar pasto na época adequada. Bom, e a importância disso, professor, que eu acho assim, e aí eu posso envolver até o Dr. Rodrigo aqui, é que não adianta ter genética se não acompanha a nutrição, a sanidade, mas vamos pegar os dois pilares, Rodrigo. Genética e nutrição. Não adianta, né? Você faz um trabalho de laboratório, uma raça extremamente precoce, extremamente produtiva, que vem agregar a pecuária e aí você não dá o básico. É comprar uma Ferrari e não colocar gasolina, né? Então aqui no CEPEX, gasolina tem de sobra. Leandro, eu não sou muito dessa área de zootecnia, de pastagem, de nutrição. Então eu confesso que esses 5 anos da minha vida junto com o professor Vitor aqui, é uma fase de constante aprendizado, né? Mas tem uma máxima da pecuária que hoje eu tento convencer os nossos parceiros multiplicadores, é que o pecuarista, de forma geral, ele gosta de ver o gado. Ele acha que a grande riqueza da fazenda dele é o gado, é a genética, e tá tudo errado, tá tudo errado. Por quê? Porque não adianta absolutamente nada uma fazenda investir em Nelore Mil, que realmente é um animal que tem um potencial de desempenho superior, mas que consequentemente é um animal mais exigente, se ele não tem a base da fazenda, que é o manejo nutricional. E aqui hoje nós estamos vendo, né, uma área relativamente pequena, mas muito bem gerida, né? Então assim, não adianta uma fazenda de cria ou uma fazenda de recria chegar na época da seca e deixar o gado passar fome. Então hoje aqui o Vitor está explicando uma estratégia que já é adotada aqui há muitos anos, que é simples, ou seja, se eu estou no final das águas, eu tenho que ter uma estratégia de reservar pasto, de adubar pasto. Para quê? Para que na época da seca, que é o gargalo da grande maioria dos pecuaristas, todo ano ele reclama, há mais de 20 anos, ele reclama que não tinha pasto na seca, depois ele reclama de novo. E ele já sabe que no ano que vem vai ter seca de novo.
e ele não se planeja. Né? E nós estamos vendo aqui uma estratégia que não é difícil, desde que haja uma mínima organização, onde se eu reservo pasto no final das águas, durante aproximadamente 3 meses, faço uma adubação adequada, eu consigo ter pasto de seca. Né? E o mais interessante é que hoje, aqui no CPEX, a gente consegue ter desempenho, né, GMD, beirando 1 quilo dia na seca. Essa área experimental, vou pedir até para o Vitor falar um pouquinho mais, ela é composta de 16 piquetes de 1 hectare cada um. A gente trabalha com uma lotação, né, de aproximadamente 5 cabeças, né, no início de bezerro, mas os animais vão crescendo. Né? Então, pastejo contínuo, né, os animais ficam aqui normalmente de julho a março, né, eles ficam vedados daí abril, maio e junho. Em julho entra o gado de novo. Vitor, quantas arrobas por hectare você consegue produzir nesse sistema seu? A gente, né, reservando pasto adequado, suplementando esses animais, né, na proporção de mais ou menos 1% do peso vivo durante o período seco, a gente tem conseguido alcançar aqui um ganho próximo de 1 quilo por dia. Se eu pego, né, se eu tenho um pasto reservado aqui, Leandro, dessa forma em junho, eu tenho pasto para junho, julho, agosto, setembro. Outubro está começando a chover, só aposta que dia? Dia 15, né? Dia 15, acabou o Dia problema. 15 está começando a chover, ok, eu estou chegando às vezes final de setembro, começo de outubro, com pouca oferta de pasto. Mas novembro eu já tenho pasto de águas. Se eu tenho uma estrutura de pasto adequada, novembro eu já tenho pasto de águas. Aí eu tenho pasto novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, de boa qualidade para os animais. Então, nesse esquema de suplementação, como o Rodrigo estava colocando, a gente começa com 5 bezerros de 240, 250 quilos. Eu quero um bezerro bem desmamado aqui, mas durante esses 10 meses que os animais ficam aqui, eles ganhando, né, 1 quilo por dia. Com os 250 que ele tinha, eu termino aqui com animais entre 530 e 550 quilos de peso final. Então eu começo com uma taxa de lotação próxima de 2 UA e meia por hectare, mas eu termino aqui com quase 7 UA por hectare. Entendi. Rodrigo, minha cabeça tá a mil com tanta informação sua e do professor Vitor. E aí eu quero fazer um comentário, professor, se me permite. A minha análise é muito simples. Quem está lá em casa, que eu atendo desde o pecuarista de ponta, com quem está começando e tem vontade de chegar lá. E eu sempre falo que são degraus. Você tem que ir pisando degrau por degrau, degrau por degrau. Não sobe do mais básico, a gente não vai para o top, para a elite da... Nem todo mundo sobe de elevador, né? Não tem jeito, isso é para poucos. E eles já construíram o prédio para ter Exatamente. elevador. Então, assim, eu estou fazendo conta, Rodrigo, com tudo isso que vocês me falaram, e é o seguinte, cara, vamos falar que eu vou gastar 50% desse valor, que não vai dar isso, vai dar menos, vai dar em torno de 40% pelas contas que nós fizemos. Gente, é ter resultado melhor do que um confinamento, na sua propriedade, na sua casa, com o que você tem em casa, e deixa de aproveitar. Aonde vai parar a pecuária do Brasil, se todo mundo entender isso, que o CPEX está trazendo e está mostrando através do Dr. Vitor? E aí tem muita gente que vai entender que o diferencial desse sistema é o nível de suplementação dos animais. Não, o diferencial desse sistema é o manejo de pasto que a gente tem. Então, assim, se você for olhar, eu não tenho um pasto muito alto, a gente não está aqui com pasto na cintura, eu não estou aqui com uma forrageira passada, mas a gente olha, se você for procurar, você não vai ver chão, você só vê folha. Exatamente. Você só vê folha. Encantado, então eu tenho uma densidade de perfil, então por ter um manejo mais baixo do pasto, eu tenho uma densidade de perfil muito alta, uma relação folha-como muito alta. Então o meu diferencial aqui é o diferencial do Brasil, é a arroba barata produzida no pasto. Então hoje, né, eu estava falando lá no começo, a gente tem 95% da produção brasileira de carne acontecendo no pasto. A gente confina mais ou menos 16 a 18% dos animais que a gente abate. Só que esses animais entram no confinamento com 70%, 80% do peso que ele vai ser abatido. O resto do peso foi produzido lá no pasto. Essa é a arroba barata que o Brasil produz. Por isso que o Brasil é tão competitivo internacionalmente. A gente entrega carne quase que em qualquer lugar do mundo a um custo menor do que eles têm de produzir. Porque a gente é muito eficiente para produzir pasto. É muito eficiente do ponto de vista de sol, do ponto de vista de temperatura, do ponto de vista de umidade. Mas, professor, agora eu queria saber o seguinte. Tá, falamos disso tudo, falamos que o experimento é com Nelore Mil, agora eu quero bater no assunto principal. Como é que o Nelore Mil está expressando resultados nisso aqui, que representa o que está ao alcance do produtor no Brasil inteiro?
nesse sistema? Então, né, entre os trabalhos que a gente conduziu aqui, um trabalho bastante robusto que a gente conseguiu construir aqui em parceria com o Rodrigo, do Nelore Mil, foi a comparação de 3 grupos genéticos. A gente tinha o Nelore Mil homozigoto, a gente tinha o Nelore Mil heterozigoto, e a gente tinha o Nelore padrão, que são animais que não têm expressão do gene da miostatina. Então, quando a gente pega no animal zebuíno de forma geral, a gente não tem ocorrência desse gene da miostatina, ou o gene que permite os animais expressarem essa dupla musculatura. Perfeito. Então, nesse trabalho, comparando os 3 grupos genéticos, né, a gente teve nos animais heterozigotos, que tendem a ser os animais hoje comercialmente abatidos, a gente teve uma produção, né, investindo o mesmo pasto, investindo o mesmo suplemento, o mesmo manejo demandado para esses animais, durante 300 dias de recria mais 70 dias de terminação, a gente teve uma produção de 2 arrobas a mais no Nelore Mil em relação ao Nelore padrão. Além disso, né, a gente fez a avaliação desses animais no frigorífico e fizemos lá o rendimento de desossa. A gente teve um rendimento de desossa próximo de 81% no Nelore padrão e de 84% no Nelore Mil. A ponta mais interessante do trabalho para mim foi o frigorífico. Ele tem um aumento de 3%, 4% de carne, com o mesmo custo. É muita coisa. Qual negócio que te dá aumento de lucro sem aumento de custo, né? É muita coisa. Rodrigo, eu tô aqui para te apertar. Você é um companheiro velho, antigo meu, e eu sei que você tem ferramenta para levar para o produtor. Qual a vantagem de uma fazenda de cria usar o Nelore Mil? Qual é a moeda da fazenda de cria? Bezerro. Quilo de bezerro desmamado. Perfeito. Quilo de bezerro desmamado. Então hoje, Leandro, nós temos já vários trabalhos feitos em várias fazendas comparando o desempenho de peso a desmama do Nelore Mil com o Nelore padrão. E aí os resultados são muito variados, porque se eu pego uma fazenda, Leandro, que nunca inseminou, sempre usou boi de boiada e desmama hoje com 180 quilos de média aos 8 meses, que é a realidade de muita fazenda. A grande maioria. O cara usa o Nelore Mil, eu jogo a desmama dele para 240 quilos. Perfeito. Eu coloquei 60 quilos a mais de quilos de bezerro em cima dessa fazenda. Okay. Mas vamos pegar um outro cenário, uma fazenda que já insemina há muito tempo, só usando touros bem avaliados para peso de desmama. Né, hoje mesmo, eu falando com o Vitor no carro, a gente tem uma fazenda lá no Mato Grosso, Fazenda Morena, que usa o Nelore Mil há 5 anos consecutivos. Perfeito. E desde o início ele compara o desempenho, o peso a desmama do Nelore Mil com touros Nelore PO e SEIP top 01 para peso a desmama. Perfeito. Em Então todas nós estamos falando do melhor da genética Nós estamos nacional. comparando agora o Nelore Mil com o que tem de melhor dentro do Nelore. Perfeito. O Nelore Mil coloca 18, 16 quilos acima do que tem de melhor. Então, 16 quilos a mais em cima do que eu tenho de melhor hoje, Leandro, é muita coisa dentro de uma fazenda de cria, né? Meu nome é Adriana Santana do Carmo, eu sou professora de melhoramento genético animal aqui da Universidade Federal de Goiás. Atualmente trabalho principalmente com a parte de melhoramento genético de bovinos, com a parte de ferramentas genômicas para seleção de rebanhos. Meu trabalho com a Nelore Mil começou alguns anos atrás. Nós temos uma parceria público-privada, então eles têm cedido os dados, informações de desempenho dos animais, informações genômicas, para que a gente desenvolva trabalhos tanto na pós-graduação, no programa de pós-graduação em zootecnia, quanto na graduação. Então a gente tem essa parceria tanto na formação de alunos de graduação em medicina veterinária e zootecnia, quanto na pós-graduação de alunos da zootecnia. A gente começou a trabalhar mais ou menos em 2018, então já fazem 7 anos que estamos trabalhando, e já temos algumas teses defendidas ou dissertações de mestrado defendidas durante esse tempo. Então, nosso principal objetivo com esses trabalhos científicos é exatamente atender a demanda dos produtores, tentar responder a demanda do mercado sobre a linhagem. A Nelore Mil, apesar de já estar sendo desenvolvida há bastante tempo, a linhagem, a gente ainda tem muitas dúvidas de como é que é o desempenho desse animal. E aí, principalmente aqui no nosso estado, né, que é o Brasil Central, que representa o sistema produtivo dominante no país.
Então, essas alunas todas têm trabalhado com melhoramento genético, com diferentes características, para a gente tentar responder a demanda dos produtores. Então, vou aproveitar aqui o nosso espaço para falar um pouco do que a gente já viu até o momento, né, de resultado com a linhagem. Então, a minha primeira aluna a trabalhar com a população Nelore Mio tinha que esclarecer uma dúvida bastante importante, que é qual que é a distância genética, genômica, entre o Nelore Mio e o Nelore registrado, padrão, que é registrado na BCZ. Isso porque a gente sabe que o animal Nelore Mio, ele não pode ser considerado da raça Nelore porque ele tem a dupla musculatura. Esse fenótipo, ele não é aceito na hora de fazer o registro do Nelore, né? Mas a nossa pergunta era, genomicamente, se eu olhasse o DNA do Nelore e comparasse com o Nelore Mio, qual que seria a semelhança entre eles? Então a gente comparou várias gerações de Nelore Mio com o Nelore padrão, com o Belgian Blue e com raças taurinas como Angus. E o que a gente viu de resultado? A gente viu que na quinta geração de Nelore Mio a gente já tinha 99% de semelhança genômica com o Nelore. Aonde que estava a diferença? Exatamente na região da mistatina. Então, esses retrocruzamentos, né, foram transformando o Mio quase um puro por cruza. Apesar da gente não poder falar isso porque nós entendemos que a associação não aceita a dupla musculatura, então ele não é Nelore. Mas se a gente comparar o DNA do grupo Nelore, o grupo genético Nelore, com o grupo genético Nelore Mio, a gente vai ver essa semelhança de 99%. Então, por isso que quando a gente olha para o Mio, se você não está ciente ali da dupla musculatura, principalmente no heterozigoto, que pode gerar alguma confusão, ele é muito semelhante mesmo ao Nelore. Então, genomicamente, as raças são bastante semelhantes. Aonde nós vamos chegar com a genômica? Eu acho assim que o Brasil tem amadurecido bastante, e aí eu vou sair um pouco da raça Nelore, né, passar para as outras raças, aí estender as outras raças. É claro que o Nelore veio puxando a fila. E outras espécies. Sim, eu acho que o Nelore vem puxando a fila, é o maior rebanho do Brasil, mas as outras zebuínas todas já estão usando genômica, com mais ou menos animais genotipados. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu trabalho com raças localmente adaptadas, que é o caso do curraleiro pé duro. Tem interesse principalmente em resiliência ambiental. Já vem usando genômica para entender por que é tão mais resistente, por que resiste a planta tóxica, por que resiste em regiões mais desafiadoras. Então a gente vem colocando genômica mesmo, não só para seleção, mas para entender a expressão das características e tentar delinear estratégias de mitigação de algum problema ou de seleção, né? Então a gente tem usado mesmo. Então o Brasil tem topado esse desafio de genotipar, o produtor tem aceitado. Em outras espécies, suínos e aves, a gente já usa genômica em massa mesmo. Isso porque é a indústria que é o principal responsável, né? Em outras, por exemplo, cavalo, né, os equinos, a gente ainda está incipiente, está começando a fazer. Tá? As ferramentas ainda são muito caras, é um investimento grande do produtor. E aí eu vejo também um viés que como não é um animal de produção de proteína, pelo menos no Brasil a gente não tem a cultura de comer carne de cavalo legalmente, tem países como a França que comem. O produtor aí, o que dá lucro para ele, o valor agregado do animal, vem de outras coisas, vem da parte morfológica, vem da função do animal. Então ele ainda está selecionando muito baseado em fenótipo. Tá? As ferramentas estão disponíveis, mas ele ainda não entrou, não comprou a ideia. Eles estão observando. Mas em bovino, sem dúvida nenhuma, até as raças que têm rebanhos menores ou já estão genotipando ou já estão coletando material biológico para quando tiverem recurso, genotipar. E parece coisa simples, mas no Brasil a gente não tinha essa cultura de ficar coletando pelo da vassoura da cauda para ter um banco de material quando a genômica chegasse a gente usar. Então, no começo da genômica, lá 2010, 2011, foi um desafio coletar. Hoje em dia, o produtor, mesmo quando ele não investe em genômica, ele já vai, coleta ali e guarda. E guardar. Então, assim, já melhorou bastante e aí eu acho que vai amadurecer cada vez mais a tecnologia, mais produtores vão usar e eu acho que no futuro, médio prazo, 100% do rebanho de seleção, não falo Nelore comercial, me refiro ao rebanho de seleção, provavelmente já vai ser genotipado nessas grandes raças, né? Nelore, girolando, holandês, é o que a gente espera.
Gente, tá gostando do assunto? Não deixe de clicar, se inscrever, compartilhar. Mande para nós suas dúvidas, suas mensagens. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos para a Hora do Veterinário. Muita dica boa dessa turma que ajuda nosso agro. Daqui a pouco a gente volta. Sou Rafael Vieira, sou médico veterinário e também presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muitas vezes o profissional confunde um pouco o que é a função do conselho profissional e a função das associações, por exemplo, dos sindicatos. Enquanto o conselho tem a função principal de proteger a sociedade e indiretamente também proteger o médico veterinário, prezando pela qualidade dos serviços, as associações representam os profissionais no que está relacionado a conhecimento técnico. Então, as associações são união de profissionais buscando aprimoramento científico, buscando aprimoramento técnico, justamente para que os profissionais elevem o nível do seu conhecimento. E é, inclusive, muito comum que o conselho profissional atue em sinergia com as associações. Por exemplo, a Associação de Clínicos de Pequenos Animais, a Associação de Criadores e Médicos Veterinários Especialistas em Suínos, a Associação de Avicultores e diversas outras associações que estão com um trabalho voltado aí para produtores rurais ou até mesmo para os profissionais que atuam nessas áreas. Muitos dos nossos eventos são realizados em parceria com essas associações para elevar a qualidade científica, né, do conhecimento em determinadas áreas. E tem também os sindicatos. Os sindicatos, ele tem uma função de proteger o trabalhador. Então são funções muito específicas para cada uma das áreas. Enquanto o conselho fiscaliza a atividade profissional, protegendo a sociedade que consome os serviços, os sindicatos protegem o médico veterinário, o zootecnista, qualquer outra profissão que um sindicato representa, nas suas questões trabalhistas. Então, no âmbito do direito de proteção do trabalho, na conservação de valores, né, na defesa de valores mínimos para serem cobrados na execução de uma atividade. E também, claro, o sindicato faz muitas atividades festivas, congregações para reunir os profissionais, criar uma unidade entre os profissionais. É claro que o conselho, embora seja principalmente o órgão de fiscalização do exercício profissional, ele não está isento de realizar essas atividades também. Ele também presta essas atividades de assessoria em relação a questões do trabalho, ele também faz atividades que congregam os profissionais, ele também estimula os encontros para elevar o conhecimento. Mas é importante a gente deixar claro qual que é o papel de cada um. Aqui no Conselho Regional do Estado de Goiás, nós temos uma equipe de fiscalização. Essa equipe de fiscalização é responsável por fiscalizar todos os estabelecimentos que contratam médicos veterinários e zootecnistas. Então, nós temos fiscalização nos estabelecimentos veterinários, nós temos fiscalização em casas agropecuárias, nós temos fiscalização em indústrias produtoras de alimentos de origem animal, nós temos fiscalização em indústrias que produzem alimentos para produção animal, nós temos fiscalização em propriedades rurais que fazem a produção tecnificada de animais. Então, o leque de fiscalização é muito amplo e o Conselho Regional é responsável por fazer essa fiscalização em todos esses estabelecimentos. Sempre com foco na qualidade do serviço médico-veterinário ou do serviço do zootecnista que está sendo executado ali naquele ambiente. Sou Rômulo Caldeiro, sou médico veterinário. Atualmente eu sou aluno do programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Leandro me convidou para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o que eu venho desenvolvendo nesse projeto. Bom, esse programa, na verdade, ele é um convênio entre a Universidade Federal de Goiás, a empresa Nelore Mil e o CNPq. Juntamente à empresa é proporcionado um ambiente de trabalho, um ambiente de desenvolvimento prático da pesquisa. Eu acompanho os parceiros multiplicadores da Nelore Mil e atualmente nós trabalhamos principalmente na área de reprodução
e controle zootécnico dos animais. Esses animais passam por um controle de genealogia, que já vem sendo feito há algum tempo, e além do controle de genealogia desses animais, hoje os animais estão passando por genotipagem. Vários animais, mais de 200 animais já foram genotipados no último ano. Então os animais da Nelore 1000, eles acabam somando 3 pontos principais que eu venho acompanhando, que é a condição de rusticidade da raça Nelore, a questão da eficiência alimentar e a questão da produção animal. Então é um ambiente realmente assim de desenvolvimento científico, é um ambiente onde eu posso acompanhar a parte da reprodução e toda a parte de controle dos animais. Convido a vocês, caso estejam próximos a Goiânia, venham conhecer um pouco sobre o CPEX da Universidade Federal de Goiás, que faz parte desse projeto também. Bom, acabamos de sair do CPEX, do trabalho com os professores e um trabalho muito importante na universidade. Mas você está achando que é muito difícil, né? Só que o trabalho não para por aí. Agora nós vamos visitar uma propriedade parceira do Nelore 1000 para mostrar na realidade que tudo aquilo que nós conversamos é aplicável, né, Rodrigo? Isso aí, Leandro. O pessoal que está assistindo, né, pode estar pensando, mas fazer isso dentro de uma universidade, de um centro de pesquisa, é uma coisa, né? Agora eu quero ver isso na realidade, no dia a dia da fazenda. Muito diferente, né? E aí eu fiz questão de trazer aqui na fazenda do Paulo Coan, fazenda Bonito de Cima, aqui em Hidrolândia, que já é parceiro multiplicador do Nelore 1000 desde 2022, então estamos indo aí para o 4º ano consecutivo usando o Nelore 1000, né? E é uma fazenda comum, né? Uma fazenda que não é grande, uma fazenda com 60 hectares, né, Paula? Mas que hoje faz um manejo de pasto, faz um manejo de piqueteamento, faz um rodízio, faz uma suplementação no coxo, e a consequência está aqui atrás da gente, né, Leandro? Isso aqui é uma novilhada. Aqui nós temos algumas matrizes que são Nelore 1000, mas também temos algumas Nelore padrão. Que é até legal para a gente poder comparar, né? Perfeito. E estamos conseguindo aqui excelentes resultados reprodutivos, excelentes resultados de desempenho. Né? O Paulo vai poder falar um pouquinho mais de como está sendo aqui o trabalho com o Nelore 1000 na Bonito de Cima. Paulo, agora eu queria saber do senhor. O que você viu de todo esse projeto? E eu me permita esboçar, eu estou encantado. Eu, como veterinário, estou encantado com a sua propriedade. Estamos no duro da seca, né? No finalzinho da seca. É a época que todo pecuarista começa a chorar, se desesperar, comprar ração e tal, tudo. E aqui a conversa é diferente. Conta um pouquinho pra gente como é que é aqui. A gente está com a parceria com a Nelore 1000 desde 2022, quando eu conheci o Dr. Rodrigo na Expo Genética. O Sr. José Santos me apresentou ele. E naquela oportunidade, a fazenda era uma fazenda de gado comercial, né? De Nelore, com monta natural. E aí, conhecendo o Rodrigo, ele me disponibilizou a parceria com ele. E a partir de lá, a gente começou um trabalho já transferindo os embriões nas vacas comerciais e fazendo tourinho, né? Então, hoje, além de a gente produzir bezerro e matrizes também, a gente já tem tourinho Nelore 1000, com a marca PHC, inclusive disponível hoje para quem quiser. A gente teve um ganho genético muito grande, né? Ou seja, vacas que têm peso acima da média, a habilidade materna excelente, a resistência à seca também, a gente vem notando que elas são um pouco mais resistentes à seca do que o Nelore padrão. Então, hoje a gente está mais preocupado em vender genética mesmo. Na verdade, nem vender, é produzir genética, né? Porque a propriedade é relativamente pequena para o estado de Goiás e com essa parceria eu consegui agregar valor, né? Ou seja, eu saí de um bezerro comercial para um bezerro, no mínimo, se eu vender como bezerro, com 20% a mais, né? Que eu consigo vender esse bezerro de preço. E assim, são poucos bezerros que a gente vende como bezerro, a maioria é vendido como tourinho mesmo. Essa novilhada, né, Paulo? Deve estar beirando aí seus 20 a 22 meses. Sim. Né? Nascimento de 2023, 24, né? 23, 24. Final de 23, início de 24.
Algumas delas foram desafiadas na última estação de monta. Tem novilha prenha já aí. Temos algumas novilhinhas que emprenharam com 12, 13 meses. Sim. Não é o foco, tá, da propriedade, não é a ideia, mas eu falei, não vamos perder a oportunidade de ver se tem a genética da precocidade. Vamos brincar com a precocidade. Mas não era a intenção emprenhar esse lote de novilhas mesmo ano passado, não. A intenção é emprenhar agora. Então agora nós temos aqui novilhas que estão com as suas 12 arrobas de média, né, prontas para entrar na estação de monta aos 22, 24 meses. Perfeito. Né, que eu considero que isso é a realidade da pecuária nacional. Né? Eu acho que esse é o caminho e eu gostaria de colocar que, para mim, você é um modelo para a pecuária nacional. Se a gente fizer isso direitinho, Rodrigo, ninguém segura a gente. E não é tão difícil como parece, mas tem que trabalhar, né, Leandro? Eu todo dia, todo dia. Como a gente falou lá no CPEX, né? A primeira coisa é querer. A segunda coisa é, se você não sabe como, procura orientação. Exatamente. E aí é montar um plano de ação, igual você falou lá, né? Atacar todas as áreas, priorizando cada uma delas, mas ao longo do tempo tem tudo para dar certo. É indiscutível, eu ainda não descobri nenhum lugar que faz bem feito igual o Paulo, que não dá certo. Aqui já deu certo. Parabéns, Paulo. Obrigado, Leandro. Fiquei muito feliz. A gente vem da área de auditoria, então assim, os controles internos, o planejamento estratégico, isso é muito importante na fazenda. Há 2 semanas atrás eu sentei com o Thier, a gente foi discutir planejamento estratégico, né? Ou seja, se pega um funcionário que está comigo há 3, 4 anos, e assim, vem da pecuária de leite, enfim, e agora a gente trouxe ele para o Nelore e ele está assim, já vem meio que pronto, né? Porque o leite não é fácil. É uma escola. Exatamente. Então ajuda demais a gente porque já sabe os caminhos todos e a gente vai aprendendo com isso também. Chamamos nosso amigo Altier e agora eu quero saber, vamos falar a verdade. Todo mundo falou que fazer bem feito, eu quero saber de você. Vale a pena fazer bem feito? É fácil? Como é que você vê isso? Não, com certeza vale a pena fazer bem feito, né? Vale muito a pena, né? Vale. É muito complicado o que eles te pedem para fazer aqui? Não. Muito mais fácil que tirar leite? Com certeza. Aí, ó, tá vendo? Então, aí agora é a palavra de quem faz, né? Exatamente. Paulo e Rodrigo, aqui foi uma aula, hoje eu tive uma aula com grandes professores, o Rodrigo é um deles, falando de genética e coisa do tipo. Exatamente. E Paulo, eu tive uma aula e fico até emocionado de falar, como veterinário, como técnico, que roda há mais de 20 anos, há 23 anos rodando fazenda, pelo Brasil inteiro eu já rodei. Eu fico encantado quando eu vejo isso aqui acontecendo, porque é isso que faz a gente levantar da cama todo dia, né, doutor Rodrigo? E falar, vamos que tem jeito, vamos que nós estamos muito aquém. Então, meus parabéns, eu fico muito feliz. A iniciativa do programa Agrovivenda é excepcional, né? Porque dá oportunidade para a gente estar mostrando a realidade do produtor, né? Igual o doutor Leandro e o doutor Rodrigo vieram hoje para a fazenda. O doutor Rodrigo já acompanha a gente há um tempo, o Leandro está conhecendo agora. E ver que realmente é isso aqui, né? Ou seja, é uma pecuária que está aí. Eu acho que a gente vem passando por um momento difícil. Eu acredito que esse ciclo pecuário vai virar agora. Para nós foi um desafio ficar com a vacada até hoje. Dá vontade, às vezes, deu vontade de vender e voltar para engordar novilha. Mas com esse projeto, por exemplo, me trouxe a oportunidade de eu conseguir segurar isso, né? Então acho que o programa da Agrovivendo é excepcional. Acho que vai ser muito produtivo, tanto para o produtor, tanto para o telespectador que está assistindo, né? Ou seja, trazendo informação pessoal, informação nova, informação de qualidade. Gente, agora nós vamos fazer um intervalinho rapidinho. Tá gostando do assunto? Tem dúvida? Mande pra gente, nós vamos para um intervalinho rapidinho. Mas antes disso, se inscreva, dê like, compartilhe, dê sua opinião. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho, ainda tem muito assunto. Produtor rural, você ainda anota os seus gastos usando papel e caneta? E quando perde o caderno, como é que fica? Sem contar aqueles que nem anotam, né? Vem comigo que esse é o Momento Tech do programa Agrovivendo.
A gente sabe que a vida no campo é muita correria e você não tem tempo para anotar em caderno e nem paciência para ficar mexendo em planilha difícil. E o pior de tudo é que no final você não consegue ter clareza nem do quanto que você gastou no mês passado. É por isso que no Momento Tech de hoje eu vou te mostrar uma solução dentro do WhatsApp onde você anota todos os seus gastos e receitas, usando somente um celular. Basta você mandar uma mensagem de texto ou um áudio falando de um gasto que você teve com o trator, do adubo que você precisou comprar ou uma compra que você teve que fazer na fazenda e tudo fica salvo automaticamente. E o melhor é que no final do mês você recebe um relatório organizado. Quanto entrou, quanto saiu, aonde o seu dinheiro foi gasto. Tudo isso de forma simples e acessível apenas dentro do WhatsApp. Para começar a organizar a sua vida de forma mais inteligente hoje, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Para você que está pensando em construir, a São Galvão tem mais de 13 anos de experiência no mercado. A gente constrói desde residências unifamiliares, Minha Casa Minha Vida, até galpões como este. Se você quer construir na cidade ou então na sua fazenda, na sua chácara, aqui ao fundo a gente tem um galpão comercial que a gente foi contratado para construir para o cliente gerar uma renda passiva. A gente participa desde o processo de planejamento da obra, estimativa de custo, projeto estrutural, arquitetura, hidráulica, elétrico. Você traz a ideia para a gente coloca isso dentro das normas, a gente coloca isso de uma maneira que vai trazer conforto para sua família, que vai ser de uma forma econômica, dentro daquele orçamento que você tem. A gente vai elaborar seu projeto de arquitetura, seu projeto estrutural. Com esses projetos a gente vai conseguir montar uma planilha de custos para você, você não vai ter surpresas durante a obra, a gente vai conseguir passar essa estimativa real da sua obra com um cronograma. Vamos executar a obra com a qualidade e excelência que prezamos na São Galvão Engenharia. A gente vai tirar a sua obra do papel e entregar a chave na sua mão para você usufruir do seu bem. Amamos esta terra, mas para crescer, modernizar, parece que falamos uma língua que a cidade não entende. O agronegócio brasileiro não para. É um setor que movimenta bilhões, investe em tecnologia e alimenta o mundo. Mas quem realmente ouve o produtor? Ah, se eu tivesse algum banco que me ajudasse. Gente, o assunto está muito bom. Mas agora vamos falar um pouco com quem entende da legislação vigente. Vamos para o quadro A Palavra do Fiscal. Daqui a pouco a gente volta. E não esquece, se inscreva, dê like, mande mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas. Palavra do Fiscal agora com você. Agorinha a gente volta. Meu nome é Janilson Azevedo Júnior, eu sou médico veterinário formado na Universidade Federal de Goiás. Assumi o concurso público da Agrodefesa em 2009 para 2010. Hoje eu estou como gerente de fiscalização e fico responsável não só pela fiscalização do trânsito, como os eventos pecuários e atendimento à denúncia. A fiscalização agropecuária não é simplesmente a aplicação de normas. Além disso, ela é uma ferramenta estratégica para a segurança sanitária, para a segurança patrimonial, para a saúde pública e até para a economia do Estado. A fiscalização do trânsito, ela age especificamente no combate ou na mitigação do risco de disseminação de doenças ou de pragas, evitando com que isso acometa o nosso Estado e, de certa forma, percamos os status sanitários já conquistados. A fiscalização do trânsito, ela remete não só à abordagem da carga do transportador,
bem como avaliação não só documental quanto da carga, verificando se os animais que ali estão circulando ou os produtos que estão circulando estão condizentes com as normas legais previstas na legislação. A fiscalização ela também age dentro dos eventos pecuários, que são aglomerações que nada mais é do que um risco sanitário, uma vez que você tem não só a concentração de um volume de animais ali, como a disseminação dos mesmos, não só para o nosso estado, como os demais. E assim a gente se faz necessário não só a verificação documental, como também fazer uma vistoria e inspeção desses animais ali presentes, a fim de se evitar com que adentre algum animal enfermo ou que tenha alguma situação que ponha em risco todo o nosso rebanho. Caso você, produtor rural ou empresário, que desejar ter mais informações a respeito da fiscalização, você pode estar procurando a sede da Agrodefesa, pode estar ligando no 3201-6728 ou até mesmo no canal do Disque Denúncia ou Disque Sanidade, que é o 0800 646 1122. Voltamos, né, Rodrigo? Voltamos para o mesmo lugar onde a gente começou. Rodrigo, eu queria te agradecer, que hoje, além de ter um amigo do lado, um colega veterinário altamente qualificado, foi um passeio pela genética, pela genômica, pela produção de proteína animal, que é a pecuária que move o país. Muito obrigado a tudo. E aí, eu queria saber de você. Eu te fiz uma provocação no campo. Eu queria saber de você. Qual é o investimento? A pessoa que está assistindo em casa, mas isso é tão diferente que vai ser muito mais caro. Me dá uma referência, porque a turma de casa quer saber. É muito difícil ter acesso à genética Nelore 1000? O investimento é muito pesado, é muito alto? Ou é a mesma coisa que acontece em outras genéticas? Leandro, antes disso, né, como você disse, o dia hoje foi bastante intenso. Muito. E nós conseguimos ver uma coisa fundamental, que não é gene de miostatina e não é Nelore 1000 que vai fazer milagre na fazenda de ninguém. É verdade. Né? Então não adianta nada uma propriedade que ainda não tem o arroz com feijão pronto, querer investir numa genética mais exigente, que tem um potencial, né, de entregar maior resultado, mas que não tem a base bem feita, né? Então hoje a gente viu a importância de manejo de pastagem, a importância de estratégia de suplementação, a importância de gestão, a importância de planejamento. Então o que eu costumo dizer é que não compre o Nelore 1000 achando que ele vai resolver os seus problemas, porque ele não vai. E eu costumo brincar, eu falo assim, antes de implementar IATF, compra uma balança, né? É verdade. Eu tenho hoje, né, muitas pessoas que inseminam com o Nelore 1000 que não tem balança. Chega na hora de vender a bezerrada, o cara fala, Rodrigão, me ajuda a vender? Eu falo, ajudo. Fecha o lote, me passa o peso médio. Não, mas não tenho balança. Eu falo, cara, como que eu vou te ajudar a vender um bezerro se eu não sei pesado, se eu não sei quanto ele pesa? Por quê? Bezerro Nelore 1000 é para ser vendido no quilo Scott no mínimo. Né? Então, tem algumas coisas que são fundamentais. A gente viu isso hoje lá no CEPEX, na Fazenda Bonito de Cima. Agora, a fazenda que está organizada, né, ô Leandro, a fazenda que eventualmente já faz IATF, o que quer inseminar, o que quer adquirir um tourinho, a gente trabalha hoje com preços comerciais. Hoje a gente tem tourinho disponível para venda aí de 12 a 25 mil reais. Preço de mercado. Preço de mercado. Até porque o mercado é que reina no negócio. Não adianta inventar moda. Exatamente. A dose de sêmen, Leandro, eu comecei a vender sêmen de Nelore 1000 em 2017, a R$50 a dose. Hoje nós estamos em 2025, continua sendo R$50 a dose de sêmen de um touro homozigoto. Né? Então não fiz nenhum ajuste de preço, mesmo porque hoje a gente sabe que no mercado existem bons touros Nelore padrão com valores até abaixo disso. Perfeito. E eu faço questão de vender um pouquinho mais caro porque eu sei o que eu entrego, né? Perfeito. Vou fazer uma conta de padeiro aqui, coisa rápida, vai? Vamos lá. Comparar um sêmen de R$50 com um sêmen de 30. Eu tô falando de R$20 de diferença por dose. Perfeito. Eu preciso de 2 doses para fazer um bezerro com 50% de taxa de concepção. Okay. Então tem R$40. R$40 que nasceu mais caro. Hoje nós estamos falando aí do quilo de bezerro a R$13. Perfeito. 40 dividido por 13. Menos de 3. Isso aí. Vamos botar 4, vai, para arredondar? 4 quilos a mais de bezerro desmamado
pagou o teu investimento. Perfeito. Pela nossa experiência hoje, a gente não coloca 4, a gente coloca 15, 20, 30 quilos a mais na desmama. Meu Deus do céu. Ou seja, Leandro, na desmama, o investimento está pago. É a fórmula do sucesso. Com um retorno garantido já na desmama. E indo para frente. Indo para frente, ganhando, né? Na engorda, na terminação. Tô pensando no criador, porque tem muita gente que vende o bezerro, né? Então, assim, o cara que investiu no sêmen de Nelore 1000 e vendeu o teu bezerro no quilo, ele já pagou a diferença do sêmen. E você que comprou para recriar e terminar esse animal, você vai pagar o quilo, não vai pagar nada a mais, vai pagar o quilo, mas vai ter quilos extra. Aí é uma questão de oportunidade, né? É lógico, né? Porque hoje eu tenho muita gente querendo comprar os bezerros de Nelore 1000. Hoje a minha demanda é muito maior do que minha capacidade de oferta. Perfeito. Né? E a gente sabe que quando eu tenho uma demanda e tenho uma baixa oferta, aumenta o preço. Então hoje os parceiros do Nelore 1000 estão nadando de braçada, porque hoje a turma vende caro. Né? Hoje dificilmente alguém vende barato uma garrotada no Nelore 1000. Eu costumo falar que não é caro, não é barato. É o que vale. É isso aí. É valor. Então você quer agregar valor na sua propriedade? Gente? A dica está aqui. Só falar com o Rodrigo, os contatos estão aqui abaixo, é só falar com o Rodrigo, Dr. Rodrigo Alonso, com a Nelore 1000, tem uma equipe lá te esperando para te entregar tudo isso de bandeja e te dar o passo a passo e orientação como usar. Exatamente isso, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, Leandro. Uma grande satisfação estar com você, com toda a equipe de suporte aqui hoje, né? Foi um dia intenso, mas muito produtivo, e eu espero que quem estiver assistindo aproveite todas essas dicas de hoje, né? Poxa! Se tiver preparado, vem falar com a gente. Se ainda não tiver, pode vir falar com a gente também, que a gente vai te ajudar a organizar a sua fazenda para aumentar a sua produtividade, sua lucratividade. Companheiro, um abraço, foi uma satisfação imensa. E estamos continuando juntos, né? É isso aí. Muitos anos de estrada. Agora, gente, muito obrigado para você que ficou até agora. Gostou do conteúdo? Dê like, compartilhe, se inscreva, gente. Isso aqui é uma comunidade. Eu sou Agrovivendo. E você, vem ser também. Essa semana nós estamos aqui. O assunto foi pesado, pesado de fato. Nelore pesado, Nelore 1000. Entre em contato. Agora, e a semana que vem? Onde estaremos? Um forte abraço. Fica aí com o meu, o seu, o nosso Agrovivendo. É essa a verdade que o Agrovivendo quer compartilhar com você. Se essa história também tocou o seu coração, junte-se a nós. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Vamos juntos mostrar a verdadeira alma do campo brasileiro. Vamos desbravar o universo do agro. No próximo programa, uma nova porteira se abrirá e uma nova história nos espera.